Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas e seja muito bem-vindo ao canal Doutor Aposentadoria, o canal que descomplica o direito para você. Hoje nós vamos fugir um pouco do direito previdenciário. O assunto vai ser na área trabalhista, mais especificadamente rescisão indireta. Eu vou abordar para você o que é a rescisão indireta. Quando que o empregado pode pedir a rescisão indireta contra o seu empregador. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria te pedir, para caso você não seja inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque sempre que eu vou estar aqui postando vídeos, você vai ser o primeiro a saber. Bem, então vamos falar sobre a rescisão indireta. O que é a rescisão indireta? É quando o trabalhador ele obriga o seu patrão a rescindir o contrato de trabalho. E a rescisão indireta, para isso ser possível, a empresa, o patrão, tem que estar cometendo algumas faltas graves. A empresa tem que estar descumprindo várias obrigações e, por esse motivo, o empregado pede essa rescisão indireta do seu contrato. A CLT, que é a lei que regulamenta o direito do trabalho, ela prevê no artigo 483 várias regras de quando o empregado pode pedir a rescisão indireta. E aí eu vou mostrar para vocês e dar exemplos de quando isso é possível. Vamos ver o que diz o artigo 483 da CLT. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando a primeira hipótese, a letra A, é a seguinte: quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato de trabalho. Então, o que significa isso? Essa primeira hipótese. Quando a empresa exigir que o seu empregado faça alguma coisa que é ilegal, que é contra os bons costumes, o empregado pode pedir a rescisão do contrato. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você trabalha numa empresa e essa empresa está te pedindo para você falsificar documento, por algum motivo. Falsifica documento porque eu vou conseguir uma isenção tributária ou algo do tipo. Isso é uma causa de rescisão indireta por parte do empregado. Uma outra forma de se pedir a rescisão indireta é na letra B do artigo 483, que fala que é quando o empregado for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. O que significa isso? Quando a empresa ela é extremamente rígida, o empregado ele pode pedir para ser rescindido o seu contrato de trabalho. Mas cabe um parêntese aqui que a gente não pode confundir rigor excessivo com cobrança, com um mero rigor. Então, a gente tem que fazer essa divisão. O empregador, ele tem direito de cobrar. Ele pode cobrar dos seus funcionários, ele pode ser rigoroso na empresa. O que a lei proíbe é o rigor excessivo. Então, tem alguns empregadores que proíbem, por exemplo, os seus funcionários de beber água, que proíbem os seus funcionários de irem ao banheiro. Isso é um rigor excessivo. E por esse motivo é possível a rescisão indireta do contrato. Outra hipótese, a letra C, que é quando o empregado correr perigo manifesto de mal considerável. O que é isso? É quando a atividade do empregado expõe ele a um risco de vida. Então vamos supor que a pessoa trabalha em altura e a empresa não fornece EPI
corre o risco daquele trabalhador cair de uma altura elevada e perder a vida. E esse é um exemplo onde o empregado pode pedir a rescisão do seu contrato. Eu mesmo já tive situações aqui no escritório que eu consegui a rescisão do contrato de trabalho por conta de acidentes de trabalho. Eu comprovei que determinada pessoa estava sofrendo vários acidentes de trabalho e isso demonstrava que a empresa não era segura. E por isso o juiz determinou a rescisão do contrato de trabalho daquele empregado. Outra hipótese, a hipótese da letra D, quando o empregador não cumprir as obrigações do contrato de trabalho. E quais são as obrigações do contrato de trabalho? É o pagamento do salário em dia, o recolhimento do fundo de garantia, o recolhimento do INSS, o pagamento do 13º em dia, a concessão de férias. Então, quando o empregador ele está falhando nisso, está pagando o salário atrasado, não está depositando corretamente o FGTS, muitas vezes fraciona o pagamento dos salários, paga o salário de 2 vezes, de 3 vezes. Quando isso acontece, o empregador ele está descumprindo as obrigações do contrato de trabalho e com isso o empregado pode pedir a rescisão. Outra hipótese que pode se pedir a rescisão do contrato é a letra E, é quando praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e da boa fama. O que é isso? O empregado ele pode rescindir o seu contrato quando o empregador ou os superiores hierárquicos cometerem algum ato que está ferindo a honra e a boa fama daquele trabalhador. Um exemplo clássico disso é quando a empresa acusa o funcionário de furto e não tem prova disso. Se isso ficar comprovado que a empresa está acusando um dos seus colaboradores de furto de maneira injusta, isso você está atacando a honra daquele trabalhador e isso é uma causa de rescisão do contrato de trabalho. Uma outra hipótese, a letra F, é quando o empregador ou seus prepostos ofenderem o empregado de maneira física, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. É briga, né? Então, quando o empregador ou algum superior agredir aquele trabalhador, salvo se tiver sobre legítima defesa, esse também é um típico caso que o empregado pode pedir a rescisão do seu contrato de trabalho. Além disso, o empregado também pode rescindir o seu contrato, de acordo com a letra G do artigo 483, quando o empregador reduzir o seu trabalho, sendo por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Isso, infelizmente, é muito comum. O empregador ele está fazendo picuinha e aí ele não está gostando daquele trabalhador, daquele empregado. E aí o que ele faz? Ele reduz o trabalho daquele empregado de modo a prejudicar o salário dele. Tem muita gente que trabalha por produção, né? A pessoa trabalha, quanto mais produz, mais ganha. E aí o que a empresa faz? Ela deixa de passar serviço para aquele trabalhador, de modo que o salário dele, que era mais alto, consequentemente vai cair. Então, isso também é uma hipótese de rescisão do contrato de trabalho. Uma outra hipótese é quando ocorre a morte do empregador. Quando o empregador, o patrão, ele falece, de maneira automática, passa para os herdeiros. Então, por exemplo, existe uma empresa com um dono. Se aquele dono falece, aquela empresa passa a ser dos herdeiros dele. Só que, de acordo com a lei,
Caso ocorra o falecimento, é possível pedir a rescisão indireta desse contrato de trabalho. Então eu trouxe aqui para você oito hipóteses em que é possível o trabalhador pedir a rescisão do seu contrato de trabalho. E na prática, como isso é feito? Olha, não basta o trabalhador ir na empresa e fazer o pedido. Não é assim que funciona. Como que deve ser feito? O trabalhador ele tem que entrar com um processo, uma ação judicial contra o empresário, né, contra o seu patrão. E na ação, o juiz ele vai avaliar se foi descumprido alguma dessas regras pela empresa. Se o juiz ficar convencido de que alguma dessas regras foi descumprida pela empresa, o juiz ele vai dar uma ordem para que aquela empresa rescinda com o trabalhador, dê baixa na carteira de trabalho e pague todas as suas verbas rescisórias. Aviso prévio, 13º, férias, o trabalhador vai ter direito a receber o fundo de garantia, seguro-desemprego, todas as verbas inerentes ao contrato de trabalho. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou te pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito. Vou colocar aqui nos comentários todas as minhas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram. Lá também eu estou sempre postando conteúdo previdenciário e trabalhista. Um grande abraço e até o próximo vídeo.